Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Paulo. A gente vai falar hoje sobre organizações exponenciais. Espero que vocês curtam aí, que a gente vai ter uma jornada interessante para falar sobre essas organizações que geram tanta curiosidade. Tá? Vamos lá. Eu sou o Paulo Marchetti, tá? Sou formado em administração de empresas pela FGV, aqui de São Paulo. Sou empreendedor já na segunda jornada. Já tive meu primeiro empreendimento, já estou no segundo, já faz 10 anos, então já passei da parte de dar errado, graças a Deus. Fui estagiário no Banco Real, na Lojas Americanas, na Endeavor. Um pouco por que eu escolhi essas empresas, porque eu sempre quis ser empreendedor desde criança. Eu achava que um bom empreendedor tinha que saber trabalhar com banco, trabalhar numa empresa bem gerida, isso até é ironia do destino, né? Depois de tudo que aconteceu com as Lojas Americanas. E trabalhar também do lado do investidor, né? Que a Endeavor faz esse trabalho muito bom, selecionando empresas de alto poder de crescimento e empreendedores muito eticamente responsáveis, né? E modelos de negócio inovadores. Então foi um pouco essa minha trajetória. Depois eu fui trabalhar como CFO no grupo Rocket Internet. Talvez vocês não conheçam o Rocket Internet, que é um fundo alemão, mas talvez as empresas que a Rocket lançou e desenvolveu já tenha sido conhecida de vocês, né? A Mobile, a Westwing, que é de casa de decoração também, a EasyTaxi, a própria Dafiti, que segue aí na batalha do e-commerce de roupa e moda, tá? E por que eu escolhi essa foto para colocar nesse curso de organizações exponenciais? Eu sou corredor de montanha, não sei para quem conhece o esporte de corrida de montanha, ele chega a ter provas de 80 a 100 quilômetros de distância, é muito diferente de uma prova de rua, e ele tem algumas coisas muito parecidas com o fato de empreender, né? Todo mundo que faz esporte gosta de ficar fazendo essa analogia, mas o esporte de montanha tem umas coisas muito, muito particulares. Quando você corre na rua, principalmente no asfalto, você não tem muita preocupação se ali vai ter uma pedra, se vai ter um galho, se vai ter um tronco de árvore, né? Na montanha, não. Você tem que estar todo momento focado no que você está fazendo, né? Falo isso porque tem muito empreendedor que gosta de empreender 3, 4 negócios ao mesmo tempo. Então, quando você faz isso, a chance de você se machucar, tropeçar, pisar numa pedra é grande. Então, essa disciplina de você estar concentrado muito tempo fazendo a mesma coisa, como provas de 5, 6 horas, é uma coisa muito difícil, né? E você também manter essa motivação a todo momento. E o fato de você querer correr corrida de montanha não significa que você vai conseguir terminar, né? Primeiro que você não se prepara do dia para a noite, você precisa ter alguns meses de preparação, crescendo num ritmo até exponencial. Primeiro você começa com 10, 20 até 40, depois 80, né? Então você precisa ir crescendo esse volume de treinamento, senão depois você acaba se machucando, tá? E você tem que ter uma preparação nesse período de 6 horas que você vai ficar ali fazendo a mesma coisa, para aumentar a sua chance de terminar, porque nada é garantido que você vai conseguir chegar, tá? E empreender é a mesma coisa. Nada garante que você faça tudo certinho e vai dar certo. Você vai conseguir crescer, mas você tem que minimizar a probabilidade de dar errado, a probabilidade de ter uma cãibra, a probabilidade de virar o pé. Você ficar fazendo selfie ali na trilha, vai ter uma pedra, você vai virar, né? E ao mesmo tempo, uma coisa bacana, quando você corre na montanha, você vai ter momentos de prazer. Você vai ter um momento de encontrar a natureza, ver uma coisa diferente, e empreender também. Você tem que saber valorizar esses momentos, que eles te dão um impulso para os quilômetros seguintes e mostram que a corrida é legal, né? Que aquele negócio é bacana. Então eu descobri esse esporte já faz uns 4 anos. Vamos ver até quando eu consigo continuar praticando, mas ele tem uma característica muito bacana de se fazer, tá? Por último, eu sou participante do MBA da Escola de Empreendedorismo do Sebrae, vira e mexe conversando com a galera que quer montar negócio e tal, então é um prazer aí conversar com todo mundo aqui que tem essa paixão que eu tive anos atrás, tá? E uma mensagem que eu deixo para os empreendedores: como é muito difícil a gente dar certo na primeira vez, às vezes até na segunda vez, e a gente está constantemente tendo que mudar de rota e achar novos caminhos, né? A gente vai se deparar com relacionamentos repetidos ao longo dessa jornada, né?
Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa de 20 anos, essa é a frase do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, um cara que eu admiro bastante. A gente leva 20 anos para conseguir conquistar uma reputação e poucos minutos para perder, né? Então, quando você lembra disso, você acaba tomando decisões de formas diferentes, né? Por mais que venha muitas vezes uma tentação de um atalho, olha, eu vou aparecer um dado de um concorrente e eu vou, porque me mandaram um e-mail errado, o que eu faço? Vou me aproveitar desse dado? Quando você pensa nisso, você talvez tome uma decisão diferente, né? Você vai destruir algo que você construiu por muito tempo. Então, sempre, em momentos chaves de decisão, é sempre importante ponderar isso. Quanto tempo você levou para construir essa reputação e se isso vai colocar algo em risco. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo desse módulo, né? Dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje? Como é que a gente quer desenhar essa troca de experiência, tá? Primeiro, não tem resposta certa para construir um negócio escalável, tá? Não vou vir aqui olha, faça isso, faça aquilo, 10 passos para construir um negócio escalável. Isso não existe, tá? Senão todo mundo já teria construído. Mas tem algumas coisas que são elementares que você tem que ter de pré-requisitos para conseguir criar um negócio que possa escalar em algum momento, tá? Então, a gente tem algumas hipóteses que a gente vai falar ao longo dessa conversa, tá? Compartilhar experiência, casos, reflexões, por que isso aconteceu dessa forma, que outra alternativa poderia ter sido feita, e pensar junto, né? Acho que a gente está numa aula remota, mas é importante que a gente tenha essa reflexão, que todo mundo consiga pensar junto, por que foi assim, ou poderia ter sido de outro jeito, tá? Fazer provocações, por que não? A gente se divertir também um pouco, acho que o caminho até da jornada do empreendedor é se divertir, é curtir o caminho, senão fica muito extenuante e a coisa começa a não fazer tanto sentido, né? Já é tão difícil fazer a coisa dar certo, se tiver ainda num caminho de desânimo ou de pouca curtição, a coisa fica cada vez mais difícil e quase impossível, tá? E mencionar algumas ferramentas práticas, eu acho que é uma das coisas que eu sinto falta, eu sentia mais falta até do meu caminho como empreendedor, é coisa prática, coisa de, vamos lá, senta no balcão aqui, pega esse cliente, como é que funciona assim? Coisas de experimentos praticamente ao vivo que a gente consegue fazer para trazer para a realidade de cada um de vocês. Tá bom? Espero que isso possa ajudar no dia a dia, tá? Como é que a gente organiza essa conversa toda e põe um pouco de ordem aí em tudo isso que a gente vai falar, tá? Primeiro, retomar alguns conceitos que vocês já devem ter visto nos módulos passados, tá? É sempre importante a gente trazer um pouquinho de teoria, recapitulando o que a gente já conversou, tá? Eu trouxe um caso prático de uma empresa brasileira, para a gente não ficar também vendo casos muito fora, como é que na garagem do Vale do Silício alguém criou alguma coisa e tal. A gente trouxe um caso prático brasileiro, de uma empresa que cresceu exponencialmente e dá um certo orgulho de ter sido construído aqui no Brasil. Sugestão de como se organizar quando um negócio começa a crescer de forma exponencial. Eu chamo, é um problema bom, né? É um problema bom que a gente tem, mas acontece muito com a grande maioria dos empreendedores que começam a crescer, tá? E dá uma dor aí no crescimento, seja de negócio, seja financeiro, seja de pessoas, tá? Eu coloquei um adicional logo depois desse tópico de como se organizar, porque nem todo mundo está lá, né? Acho que a grande minoria até está nesse estágio de ter conseguido escalar de uma maneira muito agressiva. E aí o que você faz para tentar chegar nesse momento, né? Coisas por que o seu cliente principalmente não compra? Acho que essa é uma das coisas que é muito empreendedor tem dificuldade de colocar um pouco de organização nesse raciocínio do porquê a coisa não está virando, né? Onde que está
quais são as hipóteses que você pode trabalhar de uma maneira muito objetiva, por que o negócio não está virando, tá? Como que essas organizações que cresceram exponencialmente são derrubadas? Como que isso consegue ir do dia para a noite ser a última bolacha do pacote e depois a coisa degringolar e ir para o buraco com a mesma velocidade que o negócio cresceu, tá? Então são esses tópicos que a gente vai organizar a nossa conversa, tá? E por último, eu coloquei algumas perguntas e respostas possíveis para a gente tentar antecipar algumas reflexões aí que possam surgir ao longo da conversa, tá bom? Então, vamos lá, vamos retomar aqui. O que define uma organização exponencial, né? Qual que é a diferença entre uma empresa que escala e outra que tem um crescimento exponencial? Importante a gente ter bem claro que um crescimento exponencial está dentro de um negócio que tem ganho de escala, que escala. Tá? Não dá para você ser exponencial sem você ter um negócio que ele é minimamente escalável. Tá? Então ele é como se fosse o creme de la creme do negócio que tem escala. Tá? Por isso que uma empresa só pode crescer exponencialmente se o seu negócio for escalável. Vamos por um exemplo prático de como a gente pode diferenciar um do outro, tá? Um software, um SaaS, né? Um RP que uma empresa usa, ele é altamente escalável. Eu posso vender para 10 caras praticamente o mesmo produto, tá? Então isso a gente não tem muita dúvida disso daí, tá? Mas não necessariamente é exponencial. Por quê? Porque um usuário a mais do software não necessariamente gera valor naquela plataforma, né? Então, não é porque o meu concorrente, por exemplo, comprou aquele software que ele vai me agregar mais valor, tá? Pelo fato de isso ter tido alguma coincidência aí na utilização, tá? Então isso é muito importante, isso faz toda a diferença, tá? Por exemplo, e o WhatsApp é um negócio escalável e potencial e com alto exponencialidade. Por quê? Cada usuário adicional gera valor para a plataforma como um todo, né? Eu não consigo falar com o meu parente se ele não tiver essa ferramenta, tá? Então, ele estando dentro da plataforma, ele me economiza custo de conversa, tá? E o que é importante a gente ter de diferenciação nesse caso aqui é que o crescimento, muitas vezes, da plataforma, ela é mais lenta, tá? Você tem um momento de você conseguir virar essa curva, tá? Ao invés da crescimento quase linear de uma fábrica, né? Trazer um outro exemplo, talvez muitas vezes o SaaS, o RP, comparar com o WhatsApp, fica um pouco fora da nossa realidade. Vou fazer um exemplo mais fácil. Uma fábrica de batom, por exemplo. Uma fábrica de batom, ela tem um certo grau de venda, de escala, né? Então ela vai produzir do 0 até 100 e vai crescendo até esse limite, vai diluindo mais custo fixo e tal. Então ela é um negócio que escala, mas não necessariamente ela consegue exponencializar e não ter limite. Agora, se eu pego uma influencer, né, que agora ficou na moda, tem a tal da Boca Rosa e tal, que lança uma marca de batom que ela pode fabricar nessa fábrica, como pode fabricar em outras 10 o mesmo batom, ela só tem a marca dela. Isso sim, aí ela pode crescer exponencialmente sem precisar de um custo de capital de imobilizar uma fábrica nova, de construção. Então ela satura a produção de uma linha, vai para outra linha e abre outra parceria. Então aí você não tem tanto teto de crescimento quanto uma fábrica isoladamente de uma fábrica de batom, tá? Então acho que isso que chama muita atenção. Como é que tal influencer fez uma campanha lá, fez o tal do publi e lançou a marca dela e faturou em poucas horas milhões e milhões vendendo aquele cosmético, tá? Então é justamente essa diferença, tá? Então, como que
a gente diferencia essas duas coisas? Primeiro, no software, você tem o custo de desenvolver aquele software. Você fica lá construindo em comparação com o desenvolvimento de uma plataforma, tá? Plataforma do influencer, de poder criar sua rede e tal. O crescimento, uma vez que o SaaS está desenvolvido, ele é vendido para muitos clientes com um custo adicional muito baixo, né? Cada cliente novo que entra ali, você tem um custo adicional relativamente pequeno, tá? E na plataforma, quanto mais usuário você consegue colocar para dentro, mais a plataforma vale, mais valor tem aquela plataforma. Tá? Por quê? Porque está todo mundo lá dentro, você tem um custo quase social de sair dali de dentro daquela plataforma. Tá? De escalabilidade e exponencialidade. Eu, como usuário de um software, eu não tenho ganho nenhum interesse em indicar esse software para outra pessoa. Né? Eu uso o Word, né? Pô, se outra pessoa está usando o Word também, não me interessa muito. Agora, se eu uso o WhatsApp e não consigo falar com outra pessoa, porque ela não tem, eu preciso mandar um SMS, né? Quem tem mais de 40 anos talvez lembre do que é um SMS. Eu tenho vantagem em falar para ela, olha, baixa aí esse WhatsApp, que aí a gente consegue se comunicar sem custo, eu consigo te mandar outras coisas e tal. Então aí tem valor eu te indicar. Então, para o dono da plataforma, ele nem precisa me fazer propaganda para que eu use a plataforma. Eu mesmo vou ter interesse em indicar para que outros utilizem a plataforma, porque eu vou ganhar com isso, de certa forma. Vai facilitar a minha vida e aí a plataforma fica cada vez mais poderosa, tá? Bom, vamos falar de um caso prático de uma empresa brasileira que cresceu de forma exponencial e ganhou o mercado, tá? O fato de bastante orgulho aí, a forma como eles construíram isso. Vamos contextualizar um pouco como é que esses caras conseguiram fazer esse negócio virar, e essa época é muito interessante porque tiveram o surgimento de muitas grandes empresas nesse mesmo momento, tá? Era Brasil, época de Copa, Olimpíada, o foguete decolando, tá? Esse era o momento do mercado, tá? A gente tinha fundos de venture capital com muito recurso, com muito capital, começando a entrar no Brasil, então as ideias conseguiam levantar recurso para crescer de uma forma, não sei se inédita no Brasil, mas com uma fluidez que a gente nunca tinha tido antes, tá? A gente tem um marco interessante aí, que é a chegada do tal do SoftBank, que era, enquanto esses primeiros fundos estavam acostumados a aportar 10, 20 milhões de dólares por negócio, que já era um dinheiro legal, o SoftBank chega aportando 100, 200 milhões, né? E isso acaba gerando até distorção, tanto na valorização das empresas, né, quanto é uma palavra em inglês que a gente fala deploy do capital, né? Como é que você utiliza esse capital que de repente chegou no caixa da empresa. E a empresa tem que fazer uso disso, né? Senão não receberia. Uma vez que você recebeu, você começa a ter a pressão para usar esse capital. A gente começava a ter uma revolução no mercado de meio de pagamento, então teve uma quebra do monopólio dos dois adquirentes que eram controlados pelos pools dos bancos, né? Tinha só as duas maquininhas ali, que uma aceitava uma bandeira, a outra aceitava outra bandeira. Eles não desenvolviam tanto o mercado porque não tinha tanto interesse assim. As maquininhas eram grandes, tinha que ficar conectada lá na tomada, e isso era muito pouco prático, tinham muitos setores subpenetrados com isso, tá? O smartphone começava a ser um pouco mais utilizado, e isso é um dado até bastante curioso, que foi a partir desse momento em que os smartphones ganharam um maior percentual de acesso à internet do que os desktops, as empresas que eram muito dependentes da venda de desktop, principalmente para a baixa renda, ficaram pelo caminho, morreram. Por quê? Porque a baixa renda deixou de comprar
o desktop para ter acesso à internet, para utilizar através do smartphone. O que antes era o grande sonho de ter acesso à internet através de um computador em casa, mudou radicalmente com o acesso via smartphone de uma maneira mais democrática para todo mundo. Tá? Então, o efeito colateral do crescimento do smartphone foi essa quebra aí das empresas de desktop. O serviço de transporte de pessoas ele era muito obsoleto, péssima satisfação do usuário também. Né? Já conseguiu adivinhar quem é? Alguém já... 5 minutos para chutar aí. Alguns vão falar PagSeguro, iFood, quem será? Tinha a chegada do Uber no Brasil. Tá? O Uber veio de uma maneira muito agressiva, trazendo um parâmetro de serviço super novo e quase impensável. Quando a gente comentava que entrar no carro de um estranho para ele te levar para algum lugar no Brasil, ainda mais com a violência e tudo, ninguém ia fazer. E foi nesse momento que o mercado de aplicativos de transporte teve um boom de players. A gente tinha cerca de 15 players no mercado. Né? Agora ficou fácil, talvez, do pessoal matar quem é que eu estou falando. A gente está falando aqui de uma batalha entre a Easy Taxi e a 99 Taxi. Tá? Era uma batalha de 2 grandes aplicativos de transporte que começaram praticamente ao mesmo tempo que esses outros 13 players do mercado, e cada um foi seguindo o seu caminho, sua estratégia, e a gente vai falar um pouquinho do que cada uma conseguiu construir, tá bom? Então vamos lá. Nessa batalha, para a gente analisar ela um pouco mais no detalhe, precisamos voltar a entender um pouco como é que funciona o efeito, o crescimento de uma empresa exponencial, tá? Como que se desenvolveu essa questão do efeito de rede nesse negócio? Né? Dentro de um modelo de negócio, de uma plataforma de transporte, você tem os 2 lados. Você vai ter os carros com os taxistas, ou, no caso do Uber, até os motoristas autônomos, tá? E do outro lado, você vai ter os passageiros, tá? Que vão chamar isso. Quando a gente olha para o efeito de rede, a gente precisaria pensar o seguinte: para um negócio exponencial conseguir ganhar atração, cada usuário novo que eu trago precisa agregar valor para a plataforma. Né? Precisa conseguir vender para um parceiro do lado que faz sentido ele usar aquela ferramenta. Então a gente começa com alguns dilemas e algumas perguntas. Passageiro que gera demanda pelo táxi usar a ferramenta, ou ter taxista usando a ferramenta que vai gerar passageiro? Né? Como que essa coisa consegue emergir e casar demanda com oferta, sendo que no primeiro momento você não tem nenhum dos 2 lados. Você não tem nem o taxista que tem o aplicativo e você não tem o passageiro que tem. Então como é que... E as coisas precisam ir em sincronias. Se eu tiver muito passageiro chamando e tiver pouco táxi, o passageiro vai ficar muito chateado e vai parar de chamar. Se eu tiver muito taxista com o aplicativo, tá? E nenhum passageiro chamando, esse cara vai parar de usar a ferramenta e falar: isso aqui não serve, eu não vou fazer mais nada. Então como é que a gente constrói essa sinergia que de repente surge um casamento e a coisa desenrola, tá? E alguns casos muito, muito interessantes, né? Uma curiosidade, isso é um pouco parecido até com um Tinder, né? Tem um caso de uma empresa, acho que foi australiana, que começou a construir o aplicativo de namoro, e de um lado ela tinha lá os usuários procurando namoradas e não tinha mulheres, né? E para atrair esses públicos, eles, obviamente, de uma maneira talvez não muito correta, eles pegaram um cadastro com um monte de foto de mulheres e cadastrou dentro da plataforma com um monte de homens operando isso dentro de um call center, conversando com esses homens até o momento em que eles, poxa, que legal, e aí começou a entrar mais mulheres reais na plataforma e a coisa começou a se desenrolar, tá?
Nesse caso do efeito de rede, a gente teve o caso do Uber, como é que ele virou isso, né? O Uber pagava para o motorista ficar ocioso, inativo, na espera do chamado. Então, todo o começo de operação do Uber, ele pagava para o motorista ficar ali só esperando a corrida chegar, tá? Empresa super capitalizada, dava para fazer isso, tá? No mercado de táxi, não sei se a coisa conseguiria funcionar desse jeito, tá? Então, a gente, retomando o que a gente falou, o negócio exponencial, ele precisa fazer com que cada novo usuário gere valor e consiga trazer mais usuários. Quando a gente olha aqui, pô, que lado que vai fazer com que esse efeito de rede ganhe mais valor? O taxista ou o passageiro? Olhando de uma maneira fria, no primeiro momento a gente pensa que possa ser o passageiro. Olha, você faz marca, o passageiro vai no boca a boca, vai falar para todo mundo, deixa que eu chamo o táxi, tal. Por outro lado, eu vou ter... por que não o taxista? Pô, o taxista fala com quantas pessoas por dia? Ele fala com 50 pessoas por dia. Imagina se esse cara tem o poder de influenciar 50 pessoas por dia, né? Então, é muito difícil você tomar essa decisão sem fazer uma análise um pouco mais profunda, tá? E aí, em qual público priorizar fez total diferença nessa guerra, tá? Entre a 99 e a EasyTaxi. Então vamos lá. A 99 optou por colocar foco no motorista, tá? E a EasyTaxi, que era mais capitalizada, decidiu colocar foco no passageiro. Isso vai fazer uma diferença brutal em como os negócios vão se desenrolar, tá? Algumas coisas interessantes que vão decorrer dessa escolha estratégica, tá? Uma das coisas principais para alguém chamar um carro pelo aplicativo é a confiança na plataforma, tá? De fato, no primeiro momento, a marca da EasyTaxi fez com que as pessoas tivessem confiança em usar mais o aplicativo, tá? Por outro lado, quando você constrói um produto focado no prestador de serviço, no fornecedor de serviço, você tende a construir uma experiência para o usuário melhor, né? Então, uma diferença básica no operacional dessas duas empresas, quando a gente fala de produto e tecnologia. Por exemplo, o algoritmo da EasyTaxi, ele funcionava da seguinte maneira. Quando alguém precisava de uma corrida, ele disparava essa oferta dessa corrida num raio, acho que até 3 quilômetros, e o primeiro taxista que apertasse o botão ganhava aquela corrida. Então era uma briga por qual taxista apertava mais rápido o botão. Tá? Enquanto que a 99 usava um algoritmo de oferecer a corrida para o cara que estivesse mais perto daquele passageiro. Tá? Depois ia para o segundo motorista, que estava o segundo mais perto. Tá? O que acontece nesse caso? Quando você prioriza o cara que aperta o botão mais rápido, e não necessariamente o que está mais perto, você vai piorar a experiência do usuário, porque esse taxista não necessariamente vai ser o que vai chegar mais rápido. Tá? Com isso, você começa a gerar muito cancelamento de corrida por parte do passageiro. E quando o passageiro cancela a corrida, você acha que o taxista fica feliz ou triste? Né? Principalmente se ele cancela quando o cara está chegando. Que aí é quando a paciência do passageiro já está no final. Então, a satisfação do usuário final, né, começava a gerar uma insatisfação no fornecedor do serviço. E o que acontecia nos casos quando o passageiro conseguia usar um carro chamado pela EasyTaxi e entrava em contato com o condutor do táxi.
O condutor do táxi, ele tinha um discurso na ponta da língua que é exatamente o que vai acontecer no efeito de rede. Ele falava assim, que legal que tem aplicativo, né? Nossa, essa novidade é muito boa. Mas usa o 99 que é melhor. Melhor para quem, cara pálida? Melhor para o motorista do táxi. Porque tinha menos cancelamento de corrida e ele estava mais próximo. E na próxima experiência frustrada que o cara tivesse com a EasyTaxi, ele automaticamente ia usar o 99, a partir do momento que ele ia falar, o negócio não funciona, eu vou para 99, que é melhor. E as campanhas para agradar o usuário final da EasyTaxi eram sempre muito mais agressivas do que as campanhas para agradar o taxista. Então, tinha, olha, você ganha o voucher de bebida na balada. Por quê? Porque o cara bebe, vai tomar o táxi para voltar, associado com as empresas de bebida que tinham total interesse em incentivar as pessoas a dirigirem menos e consumirem mais bebida alcoólica. Então, quando essa decisão foi tomada, ela mudou radicalmente o jogo, porque quando a gente fala de tecnologia, qual que é a principal decisão estratégica do roadmap de tecnologia, né? Na realidade, o roadmap de tecnologia é o que vai dizer o que é a estratégia da empresa. Se você está dizendo que a minha estratégia é oferecer a maior amplitude e variedade de produtos no meu e-commerce, e o teu time de tecnologia lá está super focado em desenvolver ferramentas financeiras ou ferramentas de logística, quer dizer, então essa não é a sua estratégia é outra, porque a energia do desenvolvimento está ali concentrada. Então, quando a tecnologia se voltou para priorizar o lado do motorista ao invés do lado do passageiro, isso fez uma brutal diferença na produtividade do negócio, tá? Outras coisas que fizeram esse momento desenrolar, né? O meio de pagamento que eu citei ali, do momento do país e tal. Antes você tinha que entrar no táxi e perguntar, passa cartão? Né? O pessoal mais novo nem deve saber o que é isso, nem deve parar para pensar se um táxi aceita ou não um cartão, porque agora é obrigatório. Mas essa foi uma das coisas que desbloqueou o aplicativo a funcionar de uma maneira em larga escala com os motoristas de táxi. Tá? Então, isso faz total diferença quando a gente pensa em estratégia. Tá? Vamos lá. Essa é a total diferença que acaba acontecendo entre os dois negócios, né? Um acaba conseguindo gerar mais valor para a rede a cada novo taxista que entrava e vendia no boca a boca, e o outro acabava até perdendo efeito de rede porque trazia um usuário insatisfeito que era educado pela própria empresa. Então, voltando aqui, uma coisa muito interessante que acontecia. Quem gastava dinheiro em marca para educar o passageiro a usar um aplicativo de transporte era a EasyTaxi, tá? Eles que educaram o mercado. Mas a destruição de valor é tão brutal que esse cara, quando entrava num táxi educado e que adotou um aplicativo, ele ouvia, olha, você já está usando o aplicativo, mas usa esse outro, que esse outro é melhor. Tá? Então, quanto mais a EasyTaxi investia para trazer novos usuários para a plataforma de aplicativo, mais a EasyTaxi conseguia crescer nessa onda, porque o boca a boca, a propaganda do taxista era muito mais agressiva e eficaz nesse caso. Tá? Bom, como gerar esse efeito de rede ao seu favor? Quando você estiver pensando no teu negócio, né, como é que você faz com que ele te ajude? Então, você tem que pensar em quem é que vai vender o teu serviço para novos usuários. Como é que isso vai... muito e-commerce acabam confundindo as pessoas. Não, é o tal do member get member, né? Se eu indicar, eu ganho lá um rebate por conseguir trazer um cliente novo e tal. Não é isso, tá? Não é isso. É o fato de, olha, imagina só um banco, se não tivesse o Pix, só um banco tivesse o Pix, todo mundo ia falar, olha, vem para cá, para esse banco, porque eu faço um Pix para você, eu não pago. E aí todo mundo ia perguntar, você tem Pix? Pix desse banco? Então, isso é que gera o efeito de rede que conta, tá?
E a satisfação do usuário precisa ser boa o suficiente para gerar o boca a boca. Tá? A satisfação do taxista precisa ser boa o suficiente para que ele se incline e fale, eu prefiro quando toca esse aplicativo do que quando toca esse. E aí fala isso para o passageiro. É muito interessante isso, né? Parece que a gente volta no passado, a gente tinha muito candidato a político, tem ainda, né? Muito candidato a político que gosta dessa classe de motorista de táxi, porque ele é um grande vendedor, é um grande influenciador, não digital, um influenciador na vida real, naqueles momentos que você está ali. Se é um cara que está reclamando da cidade, se é um cara que está elogiando o prefeito, ele tende a ter um impacto ali não menor no dia a dia. Talvez no passado isso era muito maior do que é hoje, mas ainda assim é uma coisa muito interessante. Tá? Construir a tecnologia para o vendedor do serviço versus o consumidor do serviço fez toda a diferença na hora de priorizar a tecnologia. Tá? Imagina que você, por exemplo, você é um Mercado Livre da vida. O Mercado Livre ele tem a plataforma que é o login de um lojista, quando você vai vender ali, você tem as coisas para administrar, e você tem um login do cliente que vai comprar. Né? Como é que essas coisas se conversam? Na hora que você tem que priorizar a tecnologia, você vai ir para o lado da oferta ou vai para o lado do vendedor? Tá? Muitas coisas, pelo fato de querer ganhar confiança, a gente vê que o Mercado Livre priorizou muito o usuário final. Questão do pagamento, de dar confiança na entrega da logística, depois ele foi migrando para ajudar mais o vendedor. Mas a gente vê que teve uma priorização muito forte no usuário final, cada caso é um caso. Tá? Beleza. E uma coisa muito interessante que nesse caso específico dessa guerra, como que elas expandiram isso regionalmente. Você para pensar e fala, o aplicativo é o mesmo. Tá? Para motorista e para passageiro em qualquer país vai ser a mesma coisa. Tá? Não vou precisar fazer um novo, só preciso traduzir o software e vamos embora. Tá? Parece simples, né? Parece que, olha, isso é altamente escalável, vamos botar em qualquer país que a gente vai ganhar um jogo. O Uber também já está fazendo assim, assado. Mas aí você começa a virar a página, vai para a página 2. Como é que essas coisas vão desenrolar? Primeiro que a legislação de táxi geralmente é uma legislação municipal. Em cada novo lugar você vai ter talvez alguma regulamentação mais chata para poder seguir. Meio de pagamento. Cada país tem o seu meio de pagamento, que aí fica um pouco mais difícil. Você vai ter que fazer alianças locais. Tem bandeiras, às vezes, que são só... Embora a gente tenha 2, 3 que são muito globais, tem alguns lugares que tem bandeiras muito específicas. Penetração de cartão de crédito é uma penetração diferente para cada um dos países. Não é todo país que tem essa penetração de cartão de crédito muito grande. Então, quando você olha na página 1 e fala, beleza, a tecnologia é super escalável, vamos embora que qualquer país que a gente abra, a coisa vai desenrolar. Na página 2, o buraco é mais embaixo. Tá? E aí, alguns casos muito interessantes, como isso consome o foco e acabam distraindo e destruindo, né, a concentração da gestão. Né? A gente tem a Argentina, né, que desde sempre teve problema com o peso, dólar, câmbio oficial e tal. E a gente, na época da EasyTaxi, tinha que integralizar a capital em dólar lá e tal. O que acontece é que se você for integralizar o capital com o câmbio oficial, era uma perda de 80% no valor. Né? O câmbio não oficial era muito melhor, muito mais favorável e tal. Bom, para quem está construindo a startup, vamos lá dar um jeito nisso. Pega o dinheiro na mala, literalmente na mala, $50 mil, e manda lá de avião com os caras, manda 5 caras, cada um com $10 mil, e integraliza o capital e tal. Beleza, né? Startup está com recurso e tal, mas foi dito e feito. Foi levar esse dinheiro para lá. O que acontece no país? Somos Brasil. Roubaram o dinheiro. Não satisfeito? Então vamos mandar mais de novo. Vamos integralizar o capital lá. Roubaram de novo o dinheiro.
Então, só para ter uma ideia de como a expansão, ela não é tão trivial quanto parece quando a gente fala a tecnologia é igual em todos os países, vamos embora, vamos fazer. Tá? E aqui ficou muito gritante essa expansão, porque enquanto a 99 decidiu fazer Brasil, eu vou fazer só Brasil, vou fazer bem feito no Brasil, nas principais capitais e tal, e a EasyTax falou, não, vou fazer em todos os países possíveis, né? Atirar para todo lado. Isso tem uma perda de foco enorme, um gasto de gestão que faz com que você acaba deixando vulnerável o teu principal país, que seria o Brasil em termos de volume. Né? Alguns fatos muito curiosos dessa expansão é que, por exemplo, se eu perguntar qual foi a capital de todos esses países que teve o crescimento mais rápido em termos de volume de corrida, a probabilidade de alguém acertar é baixíssima. Né? Quer tentar acertar daí? 5 segundos, hein? Vamos lá. A principal capital que cresceu nessa expansão aqui foi Lima, no Peru. Né? Impressionante. Por que Lima, no Peru? Olha que coisa curiosa. Lima tinha um sistema de táxi onde a pessoa entrava no táxi e negociava a tarifa antes de entrar no táxi. Ela falava, ó, daqui até a Praça Sé, quanto você me cobra? Ah, cobro 20. Aí ia falar, não, 20 está caro. A 18, não pode ir embora. Ah, eu passava o próximo, ela negociava. Então, quando chegou um aplicativo, e muitas vezes eram carros não regulamentados, quando chegou um aplicativo que te dava o valor da corrida antes de você entrar no carro, as pessoas ganharam confiança e começaram a usar de uma maneira muito mais massiva. Né? Mas tirando o Lima, que cresceu muito exponencialmente, os outros países deram muita dor de cabeça e pouco recurso comparado com a expansão no Brasil. E a 99, que era um negócio que tinha muito menos recurso para crescer, tem uma história muito curiosa. Na hora de desenhar o crescimento estratégico, falou, vamos para qual capital? Né? Um dos fundadores chegou e falou o seguinte, você é o cara que vai tocar o crescimento das capitais. Para qual eu vou primeiro? Como é que você escolhe? Se fosse numa empresa com um monte de burocrata, um monte de consultoria, querer fazer prova daqui, táxi per capita, poder aquisitivo, quantidade de chamada e tal, falou, não, faz o seguinte, a expansão regional vai começar por onde você tem amigo para dormir. Liga lá, vê qual é o teu amigo mais próximo. Meu amigo mais próximo mora no Rio. Então, beleza, começa por lá. Vai para lá, vê se você consegue um lugar para ficar e toca a expansão de lá. E assim foi. Né? Diferente por exemplo, a EasyTax tinha que aprovar lá, qual que é a estratégia, como é que a gente vai, abrir 2, 3 países ao mesmo tempo. Abriu até a Ásia, né? Em um momento abriu a Ásia. Então, com um consumo de caixa brutal. Tá? E muita complexidade de cada um desses países, tá? E como que termina essa história, né? Como que essa história desenrola no final para todos os lados? A gente tem a 99 sendo adquirida pela gigante Didi, que era concorrente que tinha recebido dinheiro do próprio SoftBank e era quem batia de frente com o Uber. Tá? E é uma coisa importante da gente pensar, quando a gente fala de a EasyTax errou em querer fazer uma expansão regional, não é tão trivial essa resposta. Por quê? Quando você constrói um negócio pensando em ser vendido para um gigante como a Didi, ela vai preferir comprar um player que está num país só, ou ela vai preferir fazer uma consolidação regional? Não é tão trivial, não é tão fácil você responder essa pergunta. Por que eu vou comprar um player só num lugar? Exceto se esse player for muito grande, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. E em paralelo, a Cabify, que é uma empresa espanhola, acabou adquirindo a EasyTax, mas depois de alguns anos ela acabou encerrando a operação do Brasil e passando a régua e indo embora. Tá? Desistiu, perdeu de fato, perdeu essa briga, perdeu muito dinheiro, todo mundo perdeu dinheiro, os fundos perderam e tal. E a 99 foi claramente a vencedora dessa batalha.
Tá? Principal diferenças que a gente tem entre desses dois players aí nesse negócio. Primeiro, um fez foco no motorista, no fornecedor do serviço, outro fez foco no consumidor do serviço. Tá? Expansão geográfica, expansão do negócio concentrado em poucas regiões e no Brasil, único país, única cultura. E enquanto a Easy foi para várias culturas, negócios diferentes. A 99 tinha pouco capital para investir no começo, tinha que racionalizar muito, então ficava muito concentrado em como rentabilizar o negócio de uma maneira favorável para o motorista, principalmente. Então, a inserção do meio de pagamento era uma preocupação muito maior em tornar o negócio rentável do que a própria Easy, que queria crescer a todo custo porque tinha muito capital para queimar e não necessariamente rentabilizar. Tá? Os fundadores da 99 tinham muita participação no capital, então eles tinham ali uma preocupação com a eternidade do negócio, né? com que o negócio não morresse pelo caminho, tinham muito a perder, enquanto os fundadores da Easy Táxi, eles tinham fundos por trás, uma empregabilidade muito grande, né? O time não tinha tanta... Eles tinham uma baixa participação societária, porque era basicamente no sucesso, enquanto o time da 99 estava totalmente dedicado e considerando essa como uma oportunidade da vida deles, perto do que o negócio da Easy Táxi, tá? E uma coisa muito legal, que o Paulo Veras, esse é o fundador da 99, que já estava, sei lá, no 10º empreendimento dele, é um cara super empreendedor, trabalhou na Endeavor um bom tempo. Ele disse que a 99 era uma empresa que tinha mais alma do que a Easy Táxi, eu compartilho muito dessa fala dele. Fica uma sugestão de leitura, é um livro que ele mesmo escreveu, Unicórnio Verde e Amarelo, como que a 99 se tornou uma startup de $1 bilhão. Traz bastante dados de realidade, como esse negócio foi construído e desenvolveu da forma como foi. Beleza? Vamos dar uma pausa, pegar um táxi, não, tô brincando. Vamos dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco para falar sobre uma sugestão de como se organizar, tá bom?